Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o sucesso e o porquê, né? Por que que nós não temos sucesso? Nós, que eu digo, é a maioria da população, tá? Vocês vão ver isso aí, a maioria da população não tem sucesso, né? Porque a gente tem alguns pequenos deslizes que nós cometemos e a maior parte da população comete esses deslizes aí. A gente, para ter sucesso, a gente precisa ter um propósito, né? Se a gente não tiver um propósito, vai ser bem complicado de ter um sucesso, de ter sucesso, né? Porque enquanto nós não tivermos esse propósito claro, específico para a vida, nós iremos gastar energia, gastar pensamento sobre diversos assuntos, certo? Sobre diversos assuntos que não vão nos levar ao sucesso. Mas sim, ao contrário, né? Vai levar à indecisão, insegurança e fracasso, né? Consequentemente, fracasso, pobreza. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para pensar. No dia a dia da gente, a gente pensa em muita coisa, quer fazer muita coisa, e aí você perde o foco. Aí você não foca naquilo que você precisa para atingir os objetivos que você quer. Então, falta um pouco para a gente, Da falta Praça um de pouco Moicano, de que eu odiava a calça de de moletom. esforço, Eu só né? queria ler quando a perna era mais fina. Pessoal, cuidado o áudio aí. A perna era Então, fininha, falta fininha, um só pouco de queria ler. esforço, O falta um couro pouco com de moletom. organização, né? A gente às vezes não quer, não quer se organizar, né, para fazer as coisas. A gente não se esforça, né? Acha, não, deixa quieto, vou ver, depois eu faço. Falta o propósito, né? Do porquê fazer as coisas, né? Por que que a gente tem que fazer as coisas? O que que a gente vai fazer? Falta um pouco de metas claras, porque se você não tem propósito, dificilmente você vai estabelecer alguma meta clara, alguma meta específica, alguma meta atingível, né? Alguma coisa que você vai conseguir alcançar, porque não adianta a gente querer colocar metas que você já sabe que vai ser difícil de alcançar. Coloque metas que você sabe que você pode alcançar, ou um pouquinho além, para que você comece a fazer realmente e vai atingindo elas gradativamente, tá? E se você não tem nada disso, você não vai ter um plano. Se você começa a ter esse propósito, começa a ter suas metas, você vai ter um plano, vai precisar fazer um plano de ação. Um plano para que você atinja esses objetivos que você gostaria de atingir, tá? E se você não tem esforço, não tem organização, não tem propósito, não tem metas, não tem plano, não tem nada, isso não vai te levar a lugar algum. Você só vai viver a vida. Você vai ver o dia após o outro, sem nada pré-estabelecido, você não sabe onde você vai chegar, você vai só sobreviver, vamos dizer assim, tá? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá? Cada um sabe o que quer, mas se você não tem nenhuma meta, você só vai sobreviver, tá? Se for esse o que você quer, maravilha, tá? Maravilha, não tem problema algum. Aí é da pessoa de cada um, tá? E tem querer é poder, né? Eu já vi isso em vários lugares, aqui no livro também tem, querer é poder. Tem gente que não concorda, tudo bem, mas eu concordo que querer é poder. Porque eu vejo muitos exemplos, né? Muitos exemplos de pessoas que querem ter resultado, que querem atingir determinados objetivos e as pessoas começam a ir atrás, né? Tem vários exemplos aí que a gente pode citar aí, por exemplo, o Rick Chester, que era um vendedor de água, e olha onde ele está hoje, um exemplo, né? Querer é poder, tá? O Flávio Augusto, que era uma pessoa que morava na periferia do Rio de Janeiro, hoje é um dos caras mais ricos aí do Brasil, né? Então, querer é poder, tá? Depende muito de você querer fazer alguma coisa. Você precisa se perguntar, para onde que eu estou indo, né? O que que realmente é importante para mim? Alguém já se parou para perguntar para onde que você está indo, fazendo o que você tem feito? O que que é realmente importante para você? Você tem uma visão clara do que você busca na sua vida? Né? Será que a gente tem essa visão clara do que busca na vida? Eu estou dizendo isso, mas eu também não tinha, tá? Eu também não tinha essa visão clara. Eu não sabia para onde que eu estava indo. Eu buscava algumas coisas aí que a gente vai compartilhar aí já, mas eu não tinha muita noção de como fazer, tá? O seu desejo, ele precisa ser ardente.
Quem lê o livro aí, Quem Pensa Enriquece, também fala muito disso, né? O desejo do que a gente quer precisa ser ardente, precisa ser pulsante. Você não pode ser morno, né? Você não pode ser morno, falar, hoje, por exemplo, eu falei com 40 pessoas sobre o negócio, né? 40 pessoas hoje falando sobre o negócio. E muitas delas, vou ver, vou tentar, vou pensar. Isso é ser morno. Isso se você só vai tentar, vai ver, vai pensar, é ser morno, você não tem atitude, entendeu? Você não sabe ainda o que você quer. Né? E nós, se a gente fizer isso, a gente também não sabe o que a gente quer. Tá? A partir do seu propósito definido, ele se torna um pensamento dominante e você fica constantemente atento às informações, às oportunidades que aparecem. Eu já conversei com algumas pessoas e tem pessoas que falam assim para mim: Márcio, falaram que eu sou louco, né? Falaram que eu sou louca, que eu só falo em Rinodê, que eu só penso em Rinodê. E realmente é o que vai acontecer, pessoal. É o que vai acontecer. Isso acontece comigo, acontece com quem está atrás de um propósito definido, quem está correndo atrás desse propósito, quem está fazendo as coisas acontecerem. Por quê? Porque você pensa muito e foca muito naquilo que você quer. A partir do momento que você está pensando sempre naquilo que você quer, tudo que aparece na sua frente, tudo que é oportunidade que aparece, você já pensou, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, para eu chegar naquele objetivo, no meu propósito, atingir a minha meta, certo? E aqui eu coloquei Henry Ford aqui, né? Coloquei Henry Ford para lembrar que o Henry Ford, não sei se vocês sabem a história, né? Mas ele tinha um amigo dele, era ele e um amigo dele, e os dois trabalhavam juntos o tempo todo, né? Eles trabalhavam juntos. Só que o amigo do Henry Ford, ele era mais inteligente que o Henry Ford. Ele era mais inteligente. Só que ele só fazia o que tinha que ser feito, só trabalhava, tá? Ele não tinha meta, não tinha propósito, não tinha nada. Ele só trabalhava ali, dia a dia, normal, tranquilo. Então, o que que aconteceu? Esse cara, esse amigo do Henry Ford, que era tão mais inteligente que o Henry Ford, ele continuou na mesma vida de sempre. Enquanto que o Henry Ford colocou um foco, colocou um propósito definido, correu atrás, foi e aconteceu e virou um ícone, né? Um dos empresários mais ricos do mundo aí, né? Se não for o mais rico, né, da época, entendeu? Então, por quê? Porque ele tinha um propósito definido, enquanto que o amigo dele não tinha nada definido, só estava vivendo, né? Sobrevivendo. Todos têm propósito definido? Né? É uma pergunta importante aí. Todos têm? Não. A maioria não tem, tá? E durante 20 anos, Napoleão Hill fez uma pesquisa, né? Napoleão Hill é um dos top escritores, pesquisadores desse segmento aí de crescimento profissional, né? De sucesso, né? Então, Napoleão Hill fez um estudo durante 20 anos. E durante esses 20 anos, ele pesquisou mais de 16 mil pessoas. Dessas 16 mil pessoas, 95% dessas pessoas não tinham um propósito definido. 95% não tinham um propósito definido. Dessas 95%, 95% desses 95% aí estavam envolvidas com um trabalho que não gostava de fazer. Porque quando você não tem um propósito definido, você vai trabalhar com o que tiver te pagando um salário ali para você sobreviver. Então, 95% dessas pessoas trabalhavam com o que não gostava. Tá? Dessas 16 mil pessoas, somente 5% das pessoas tinham um propósito definido, com um plano claro, específico, e assim alcançaram o sucesso. Só 5%. Tá? Uma das respostas, né, do porquê a maioria não tem sucesso é o básico, né? É porque todo mundo vai lá, procura emprego, né, arruma emprego, para de se desenvolver, não busca um propósito definido, não traça um plano nenhum. Por quê? Porque a correria do dia a dia ali, a pessoa não tem nem tempo de pensar.
né? Geralmente a pessoa trabalha o dia todo, aí chega na casa dele, ele quer descansar, ele não quer fazer mais nada, ele não pensa em mais nada, ele quer sentar ali no sofá talvez e ficar na caixa do nada e depois tomar um banho, dormir, talvez tomar uma cerveja, comer uma coisinha e dormir porque o outro dia começa tudo de novo. E isso vai a vida toda. A vida toda. Então, assim, a pessoa passa a vida inteira se perdendo nas tarefas diárias. E aí ele não busca nada, não faz nada diferente. As pessoas que se destacam, em algum momento, elas decidem o que elas querem, quando querem e por que o querem e como irão conseguir o que querem. Elas colocam isso na mente. Primeiro você precisa pensar, colocar isso na mente e depois você colocar no papel, né? E para que comece a colocar em prática e acontecer. Claro que não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite. A primeira coisa a fazer é entender que aquilo que você quer, você precisa ter criado na sua mente primeiro. Se você não criar na sua mente primeiro, você não vai conseguir, tá? Vai ser difícil, vai ser bem difícil de você conseguir. O que fazer então, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa estabelecer essas metas claras em um plano, para que você possa atingir essas metas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Quando nós criamos um propósito definido, quando você cria o seu propósito definido, o seu propósito definido ele te dá poder, porque você vai começar a fazer algumas coisas que vai te dar poder. Poder pessoal, primeiramente você precisa ter um poder pessoal, que é um esforço organizado em 4 aspectos, tá? 4 aspectos importantíssimos. E eu lendo o livro aqui e treinando, e pesquisando, e estudando, vai vindo um monte de coisa na cabeça da gente, né? O aspecto físico, né? O que é o aspecto físico? É o seu talento natural, né? Às vezes eu brinco aqui com a galera, falo, nossa, eu falo demais e tal. É um aspecto natural. Então, se eu falo demais, eu tenho que usar isso como um poder, né? A gente tem que usar o que a gente tem de melhor para se tornar um poder, focar para que ele seja um poder. O aspecto emocional, no meu caso, eu acredito que é a paixão, né? O que te motiva? E não é só eu que penso assim, no livro também está assim. É a nossa paixão. O que motiva? O que motiva você a fazer alguma coisa? O que você se sente motivado a fazer? O que você gosta de fazer, né? Hoje em dia, eu me motivo muito a fazer o que eu faço, tanto é que a gente está aqui agora batendo esse papo, né? Se vocês estão aqui hoje também é porque isso te motiva. Geralmente, provavelmente, isso te motiva. Você quer estar buscando uma coisa melhor, né? Espiritual é que dá sentido por trás do seu propósito, algo maior, né? O que eu vejo para mim? Ontem teve uma pessoa aqui em casa, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Uma das coisas que me motiva mais hoje, principalmente no lado espiritual aí, é que tudo que eu faço hoje, eu é em busca de um algo maior, é de levar oportunidade para as pessoas, é de trazer mudança para a vida das pessoas, né? E consequentemente, o que você ganha? Gratidão. Gratidão. Você está fazendo alguma coisa e você vai deixar um legado, né? Você vai ajudar muitas pessoas fazendo o que você está fazendo. No meu caso, o que eu estou fazendo, o que vocês também podem fazer, né? E também no aspecto intelectual, né? Que é a razão, é desenvolvimento, é a renda que você precisa para sobreviver também, né? A intelectual eu desenvolvi muito depois que eu comecei a desenvolver esse negócio, depois que comecei a colocar um propósito para mim. Eu li muito, eu comecei a me desenvolver cada vez mais. E aí isso acontece com todo mundo que quer crescer nesse negócio. E o poder coletivo? Primeiro você começa com o seu poder pessoal, você desenvolve o seu poder pessoal e depois você começa a desenvolver o seu poder coletivo, que é o quê? É o esforço organizado de 2 ou mais pessoas cada uma com seu poder. Porque você não tem todos os poderes, né? Você não tem todos os poderes, você não tem todos os conhecimentos que você precisa para crescer. É igual eu coloquei aqui o Guns N' Roses, né? A banda, né? Imagina o seguinte: você tem um vocalista, né? Você tem um vocalista, o cara canta muito, o cara é bom e tal,
Mas para você montar uma banda, você precisa, por exemplo, de um baterista, um cara que toque muito, né? Que seja muito bom. Precisa de um guitarrista, precisa de um baixo. E assim você vai montando a sua banda. Por quê? Porque você sozinho, o seu poder, por exemplo, é de cantar. O poder da outra pessoa é de tocar um baixo. O poder da outra pessoa é de tocar, bater, né, tá lá na guitarra. E o poder de outro vai somando poderes, né? Você vai somando poderes. E assim você vai crescer. Somando poderes, você vai crescer. Sozinho você não cresce, tá? E pobreza versus riqueza. Para ser pobre, pessoal, não precisa de plano, tá? Para ser pobre, a gente não precisa de plano, nem de ajuda, porque mesmo uma pessoa que é rico, nasceu rico, ou que a família é rica, se ela quiser ficar pobre, ela não precisa fazer nada. É só ela não fazer nada, é só ela começar a só gastar, só curtir a vida, tá? Ela vai ficar pobre, porque ela não está fazendo nada para crescer, não está fazendo nada para crescer, para continuar. Ela está só vivendo a vida dela ali, gastando tudo que tem. Isso a gente vê muito, né? Às vezes a gente vê pessoas aí que vêm de uma família rica e que aí o pai, né, o patriarca ou a mãe morre e deixa tudo para os filhos, e os filhos, o que que acontece? Vai torrando tudo e daqui a pouco não tem mais nada. Isso é normal, infelizmente é normal, né? Então, para ser pobre, você não precisa ter, é só você não ter planos. Você não precisa de ajuda, você não precisa fazer nada. É só ir vivendo que você vai ficar pobre, não tem problema não, tá? Mas e para ser rico? O que você precisa? Você precisa treinar, né? Você precisa de ajuda. Você sozinho você não fica rico. E você não se mantém rico sozinho. É difícil. Você precisa de pessoas. Vamos supor, montei uma empresa. Ah, montei uma empresa. Pô, você montou uma empresa? Você sozinho vai tocar a empresa? Você não precisa de funcionário? Você não precisa de um gerente? Você não precisa de outras pessoas para estar te ajudando? Você precisa de ajuda. Tá? Então, para ser rico, você precisa sempre de ajuda, certo? E a riqueza, ela é tímida, né? Ela precisa ser conquistada, a gente precisa conquistar a riqueza. Fácil, não é, mas ela precisa ser conquistada, tá? E liderança, né? Por que que a gente precisa de... por que que tá aqui liderança, né? Porque líder é aquele que aponta o caminho. A gente precisa apontar o caminho, a gente precisa ter o propósito definido, né? Defina a meta e definir a meta é apontar o caminho. Quando você coloca uma meta para você, você está mostrando o caminho onde você vai, onde você quer chegar. E esse é o seu propósito. Se você não conseguir liderar a você mesmo, por exemplo, para você desenvolver o seu poder pessoal, se você não conseguir liderar você mesmo para ter o seu poder pessoal, você não vai conseguir liderar ninguém. E você sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Certo? Você não vai ficar, não vai crescer sozinho, é muito difícil de você crescer sozinho. Então, primeiro você precisa se liderar, tá? Você precisa se liderar e aprender, né, a se liderar. E depois você vai aprendendo, você começa a aprender a liderar outras pessoas também. Para liderar, você precisa saber, por exemplo, que legado que você quer deixar com a sua vida, né? Qual que é o legado que você quer deixar para a sua vida? Que tipo de caráter você gostaria de desenvolver? Qual que é a contribuição que você gostaria de deixar para o mundo? Tudo isso a gente precisa, alguns, né, exemplos do que a gente precisa pensar para que a gente possa se tornar um líder, né? Para a gente que quer ser um líder, a gente precisa pensar o que a gente quer, tá? A gente precisa saber qual que é a contribuição que a gente quer deixar, certo? Quais os passos para a riqueza? Então, quais os passos que a gente precisa definir para atingir a riqueza? Primeiro passo é criar a criação de um propósito. Nós precisamos ter um propósito. Se você não tiver um propósito, é aquilo que a gente falou, você vai só viver a vida. Tranquilo, tá? Para quem quiser, tá tudo tranquilo. Se você quer ganhar dinheiro, por exemplo, né? Que todo mundo quer ganhar dinheiro, quer fazer dinheiro, né? Para você fazer isso, você precisa definir valores exatos. Por isso que às vezes quando a gente vai conversar com alguém, a gente pergunta, mas qual que seria um valor, né, uma renda bacana para você desenvolver o nosso negócio? Porque se ele não souber, ele não vai correr atrás para isso. Ele não vai saber quanto que ele
quer, não vai saber o que ele precisa fazer para atingir aquele valor. Então, primeiro ele precisa saber que valor que ele quer. Quanto que ele quer? R$ 300? É R$ 500? É 1.000? É 2.000? É 5.000? É 10.000? Por quê? Porque daí a gente consegue ajudar para que a pessoa comece a estabelecer quanto que ele vai querer, como é que ele vai atingir isso. Quando que você quer atingir essa meta? Qual data? Ah, eu quero atingir R$ 10.000 daqui 10 anos. Quero atingir R$ 10.000 por mês. Maravilha. Então, a gente vai construir essa meta. Vai criar um método preciso para alcançar essa meta. Tá? Então, a gente precisa fazer todas essas etapas. Criação do propósito, saber os valores exatos que você quer, quanto que você quer ganhar, o que que você quer fazer, né? Quando você quer atingir essa meta, que ano, daqui quantos anos, né? E aí sim você vai criar um método para alcançar. Depois eu vou dar um exemplo aí na sequência para vocês, tá? Aqui vou passar para vocês qual que era o meu propósito inicial quando eu entrei nesse negócio. O meu propósito inicial era me sustentar, tá? O que que era me sustentar? Eu, aqui em casa, assim, a gente sempre acostumou com pouco, né? No nosso ponto de vista, né? Pouco para mim pode ser, para você pode ser, o meu pouco pode ser muito para você e também pode ser pouquíssimo, né? Então, cada um tem uma realidade. Então, para a gente aqui em casa, eu queria manter o padrão que eu tinha na empresa que eu trabalhava, né? Então, na empresa que eu trabalhava, para me sustentar, eu queria chegar a ganhar 10.000 por mês, tá? E eu queria, meu foco era esse, ter uma renda de R$ 10.000 por mês. Esse era o meu foco. Mas como que eu ia chegar? Aos poucos, né? Porque eu não sabia fazer esse negócio. Eu ainda estou aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Então, a minha meta era R$ 1.000, depois chegar a 2.000, depois 3.000, depois 5.000. E como que eu ia fazer isso? A princípio, meu pensamento inicial era vendas. Chegar aí pelo menos até uns R$ 5.000 de vendas. E para chegar nos 10.000, aí teria que ser bônus e vendas. Só de vendas eu acredito que seria difícil, tá? Porque a gente tem o tempo curto, né? A gente só tem 24 horas. Mas tem gente que consegue. Eu, no meu ponto de vista, eu achei que eu não ia conseguir. Isso era o meu propósito inicial, tá? Depois a gente vai ver como é que está hoje. E como que eu ia fazer isso? Qual que é o poder individual? O meu poder. O que que eu acreditava que era o meu poder? Vender produto. Eu posso fazer. Eu pensei comigo, eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu sabia que eu poderia aprender. Eu não nasci sabendo fazer nada. Então eu sei que eu posso aprender e como todos nós aqui podemos aprender a fazer qualquer coisa. Basta a gente se dedicar a isso, né? Então eu sabia que eu ia conseguir chegar a vender produtos porque eu tenho a capacidade de aprender. Eu sou ensinável. Eu acredito que eu sou ensinável. Às vezes cabeça dura, né? Mas eu vou aprendendo aos poucos. E como? O como que eu ia fazer isso, eu aprendi depois. Eu fui fazendo e fui aprendendo depois, usando e conhecendo os produtos. A partir do momento que eu comecei a usar e conhecer os produtos, aí eu comecei a ter uma atitude melhor na hora da venda, de oferecer um produto, né? Eu comecei a conhecer do que eu estava falando. E aí a gente fala com mais autoridade e a venda acontece mais naturalmente, tá? Depois, tendo resultado com os produtos. Quando eu comecei a trabalhar com a vida saudável, com produtos de vida saudável, eu mudei, né? Eu mudei, emagreci 8 quilos. Né? A minha autoestima foi lá em cima, né? E você estar bem com você mesmo é a melhor coisa para você trabalhar. Tá? Você se sentir bem, você fala com mais propriedade, você fica tranquilo na hora de falar de algum produto. Isso eu estou falando do nosso negócio, tá? Mas isso pode caber aí em qualquer segmento, certo? Eu estou falando do nosso negócio aqui. Então, para você, pode ser que essa seja uma sequência, ter resultado com os produtos. Né? Dependendo do produto, eu tive resultado com vários, eu dei o exemplo aqui da vida saudável, tá? E aí você acaba criando autoridade para falar dos produtos. E depois, o que vai acontecer? Vendas. Vendas é o quê? Vendas é dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso traz dignidade para as pessoas, né? E dignidade para as pessoas e depois elas podem ainda realizar sonhos. Porque geralmente as pessoas podem dizer, geralmente não, muitas pessoas
desenvolvem esse negócio em paralelo. E quando você desenvolve esse negócio em paralelo, além de você ter mais dignidade, ter dinheiro no bolso, você consegue realizar sonhos que você não conseguia só com o seu trabalho tradicional. E como que você começa a crescer ainda mais? Formando uma carteira de clientes. Eu sempre falo que se você tiver 78 clientes, você já começa a ter uma renda razoável, tá? Uns R$ 1.000 a mais aí por mês, pelo menos, tá? De lucro, tá? Então, se você formar uma carteira de clientes, que você pode formar, só depende de você, você consegue, certo? E aí, aquilo que a gente falou ali atrás era o poder pessoal. É você, sou eu, né? Poder pessoal. E aí depois, como que você vai fazer para você ter um poder coletivo? Duplicando. Você pode duplicar isso para as pessoas, ensinar outras pessoas que elas podem fazer a mesma coisa, tá? Conhecer os produtos, consumir produtos, ter resultados e vender. Isso estou mostrando aqui, trazendo para o nosso negócio, tá? Ensine as pessoas, né? Por exemplo, se você consegue trazer 5 pessoas, ensinar 5 pessoas a fazer o que você está fazendo, você depois ensina elas a duplicar a mesma coisa. E aí você tem aí 25 pessoas novas na sua equipe, colocando dinheiro no bolso, tendo resultados e uma vida melhor. Porque tá vendo que tá tudo conectado? Você está indo a atingir o seu propósito, você está levando prosperidade para as pessoas, você está levando dignidade para as pessoas, você está crescendo como pessoa, você acaba crescendo espiritualmente também, crescendo intelectualmente, porque você acaba tendo que transmitir informação para as pessoas, você acaba tendo que aprender para fazer isso, certo? A sua equipe começa a crescer, aí tem o processo de duplicação, que outro dia eu quero falar mais a fundo sobre isso, né? Se no primeiro ano você traz 5 pessoas e vai ensinando, duplicando, né? E você no quinto ano consegue trazer 3.125 pessoas. As pessoas às vezes falam, isso aí é tudo balela, né? Mas por incrível que pareça, eu estou indo para o meu quarto ano, né? Ainda estou no terceiro. E hoje a gente tem mais de 130 pessoas. Então é mais ou menos isso mesmo, tá? Mais ou menos. Pode variar um pouco, mas é mais ou menos isso, certo? E qual que é o meu propósito hoje? Depois que eu aprendi muita coisa aqui com 3 anos e 7 meses de negócio, qual que é o meu propósito hoje? Ter 1.000 pessoas, ao menos, né? Ganhando pelo menos R$ 1.000 com vendas. R$ 1.000 de lucro com vendas. Quando isso? 10 anos. Eu coloquei para mim, em 10 anos eu quero ter no mínimo aí 1.000 pessoas ganhando R$ 1.000 com vendas, R$ 1.000 de lucro, certo? Porque isso é duplicável. Você ensinar pessoas a colocar R$ 1.000 no bolso com vendas é duplicável. Não é difícil, tá? Só basta as pessoas quererem, porque ensinar a gente pode, tá? E como que eu vou fazer isso? Lembra que a gente tem que estabelecer o propósito, depois estabelecer uma meta, né, para atingir isso aí? Eu fui de trás para frente. Então, eu coloquei de trás para frente aqui. Se em 10 anos eu quero ter 1.000 pessoas, em 9 anos eu posso ter 500. Porque se essas 500 trouxerem uma pessoa, ensinar uma pessoa, ela já duplica, já dobra, né? Então, com 8 anos eu posso ter 250 pessoas. Com 7 anos eu posso ter 125 pessoas. Com 6 anos, 63 pessoas. Com 5 anos, 32 pessoas colocando R$ 1.000 no bolso. Com 4 anos, 16 pessoas. Com 3 anos, 8 pessoas. Por incrível que pareça, hoje, do jeito que está, o nosso negócio está mais ou menos isso, está entre 8 e 16, tá? Pessoas na nossa equipe ganhando mais de R$ 1.000 aí por mês. Segundo ano, 4 pessoas. Primeiro ano, 2 pessoas. E tem que começar com alguém, que sou eu, que é você, né? Então a gente tem que começar assim. E isso aqui, o que vai trazer para você? O que vai trazer para mim? Né? O que vai trazer para nós todos? Sozinho, no primeiro ano aí, é 1.200 pontos. Você pode fazer para ter aí R$ 1.000, R$ 2.000 aí de lucro, né? Depois, no segundo ano, você trazendo mais 4, ensinando 4 pessoas a colocar dinheiro no bolso aí, R$ 1.000, você é master, no terceiro é prata, no quarto é prata, no quinto é ouro, sexto é esmeralda, e no 10º ano você é no mínimo triplo diamante. Tá bom? Em 10 anos você ser triplo diamante, para quem conhece um pouquinho do nosso negócio. Para quem não conhece, ó,
triplo diamante, uma média aí de R$ 61.000. Mas só que olha como que você começa com um ano. R$ 36, uma média, né, de bônus de um ano aí, R$ 36. Segundo ano, uma média de 270. Terceiro ano, uma média de 700. E assim vai crescendo gradativamente. E com 10 anos você pode chegar a R$ 61.000. Tá? Eu não sei quem viu a live aí do Elton Yoshida, ele falou que nos 5 primeiros anos, juntando tudo que ele ganhou, deu R$ 250.000. Só que nos outros 5 anos, ele ganhou 25 milhões. Por quê? Porque o nosso negócio ele duplica muito, é muito duplicável, tá? Então, para quem está chegando agora aí, olha só os números que você pode chegar. E isso é tudo palpável, tá? Já tem muita gente fazendo exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, a gente está indo para o quarto ano e a nossa renda aí não é R$ 700, tá? De bônus. Tá entre aí o sexto ano e o sétimo ano aí, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ainda falta 3 anos para chegar nesse nível e a gente já chegou. Veja, você já definiu o seu propósito? Você que está aqui na live hoje aqui nós temos aqui 14 pessoas aqui na live, né? Temos a Klebs aí, seja bem-vindo. Cristiane, Cristina, Elaine, Lindalva, Ivan, Marcelo, Roberta, Rodrigo, Tielio, Vladimir, né? Todo esse pessoal. Vocês já definiram o seu propósito? Se por acaso vocês ainda não definiram, comece a definir, que isso vai te ajudar muito no seu crescimento. Então, defina o seu propósito maior na sua vida. Qual que é o maior propósito na sua vida? Busque o que há de melhor em você, para você potenciar aquele poder que você pode ter. Seja bom, crie poder no que você faz de melhor e coloque em ação as suas metas. Se você tem dúvida de como bolar suas metas, é só passar para a gente que a gente vai te ajudar. Né? A nossa liderança, quem é o seu patrocinador, e se ele não tiver à disposição, eu estou aqui à disposição, conta comigo. Tá? Coloque em ação suas metas. Se você não sabe fazer as metas, me chama que eu te ajudo. Você irá atrair as outras pessoas que têm o mesmo propósito que você. É fato, a gente atrai os semelhantes, né? A gente atrai essas pessoas. E desta forma, você irá atingir o seu propósito definido na sua vida, tá? Você vai conseguir atingir. Quanto tempo? Depende de você, depende do quanto tempo você colocou lá e de quanto focado você está no seu negócio. Você vai atingir. Por isso que aqui até tem o quadrante cash flow que eu deixei no final, para você ver que de um lado, né, do lado esquerdo, está 95% da população. Parece coincidência, mas não é. 95% da população é empregado ou autônomo e muitas vezes faz o que não gosta. Lembra que a gente falou lá no começo? E do outro lado está 5% da população que tem mais sucesso, né? Tem mais sucesso. E nós, no nosso negócio aqui, nós temos pessoas que começam aqui sendo autônomos e depois começam a passar para os donos de negócio e depois pode chegar até ser um investidor. Mas é nessa mesma proporção, é 35%, 4%, 1%, tá? Então, parece coincidência, mas não é, tá? O que eu queria passar para vocês hoje é um pouco dessa visão que eu tive essa visão, eu tive esse treinamento, né, no começo, mas às vezes a gente está começando agora, quem está chegando agora, quem é novo ainda no negócio, está chegando agora, começa a ter essa visão. Se você não tem um propósito ainda, começa a colocar no papel. Ó, a partir do momento que você começa a colocar no papel, as coisas começam a se desenhar de uma maneira melhor. Tá? E se você compartilhar com alguém, fica melhor ainda, porque aí você tem alguém para cobrar. Porque se você não é cobrado, você não faz. E muitas vezes não faz, né? Ontem, só para vocês terem uma ideia, eu tive uma visita aqui em casa. E eu compartilhei com esse amigo meu. Eu falei para ele, cara, eu vou compartilhar uma coisa para você que é para você me cobrar, tá? É para você me cobrar, porque eu coloquei isso como meta para mim e eu preciso que alguém me cobre. Eu acabei de mudar, né? A gente está numa casa nova aqui, graças a Deus, maravilhosa e tal. Mas eu coloquei uma meta para mim. Eu só vou morar aqui durante 5 anos. Falou, nossa, Márcio, ele falou, mas por que você acabou de construir a casa top e tal? Por quê? Porque eu sei que nesse negócio que nós estamos desenvolvendo, a gente tem possibilidade de ir muito mais longe. Muito mais longe. E eu tenho que me colocar essas metas, por quê? Porque eu acredito que vocês que estão aqui e outras pessoas que estão por vir ainda nesse negócio vão se desenvolver muito.
vão crescer muito. Se eu não colocar isso para mim, se eu não colocar algumas metas para mim, é porque eu não acredito em vocês. E eu acredito em vocês. Aí só depende de vocês fazer, né? Cada um fazer a sua parte para que vocês possam crescer também. Tá? Então eu coloquei, falei para ele, ó, daqui 5 anos, dia 1º de agosto, né? De 2025, você pode me cobrar, cara, que eu vou estar, já vou ter saído daqui, ou vou estar saindo, tá? Pode me cobrar. E a gente precisa colocar isso, expor isso para as pessoas também. A turma vai falar, ah, você é louco. Lembra que eu falei lá no começo? Você vai ser louco, a galera vai te chamar de louco, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Vocês gostariam que a gente tem 1 minuto aí, vocês gostariam que a gente abrisse uma sala para fazer um bate-papo aí sobre tudo isso que a gente viu? O que vocês acham? Eu estou à disposição, tá? Nós temos aqui 15 pessoas, top, parabéns aí a todos. Quem quiser abrir a câmera aí, a gente vai tirar uma foto aí, dar um print, e depois eu vou abrir outra sala, e quem quiser entrar na outra sala também, eu vou estar lá para bater um papo com vocês, tirar dúvidas, maravilha? Top? Maravilha. Show, tirando a fotinha. Quem quiser atrair 5 milhões na conta, demorou. Quem quiser 5 milhões na conta aí é só chamar. Top. Show, galera. Parabéns aí aos novos aí que estão aí. Tô vendo que tem gente nova. Sejam todos muito bem-vindos.